Bom dia, são 8 horas, quarta-feira, 12 de setembro. Veja no Economia e Política de hoje as consequências dos atentados terroristas nos Estados Unidos para a economia mundial. No mercado brasileiro, o dólar dispara e quebra novo recorde do Plano Real. Voos para os Estados Unidos continuam suspensos. No aeroporto de Salvador, a fiscalização foi reforçada. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Economia e Política. O número de cheques sem fundos este ano já aumentou 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Para fazer uma avaliação desses números aqui na Bahia, está aqui Luiz Virgílio Fernandes, diretor regional do Serviço de Segurança ao Crédito e Informações. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom, qual foi a participação da Bahia aí nesse índice nacional de cheques sem fundos? Está tendo uma elevação muito grande no nível de cheques devolvidos, né? E a pessoa física, ela tem sido assim um grande vilão desses números, né? Regionalmente, pode-se dizer que desse percentual a Bahia tem aumentado. Ela houve uma participação de 0,2%, 0,3% a maior em relação a períodos anteriores, né? Quer dizer, desde o último trimestre do ano passado, de outubro, novembro, os índices de cheques devolvidos têm subido assim assustadoramente, né? Então já vê um acumulado do ano aí perto de 40%. E se a gente comparar agosto com agosto, houve um crescimento de 50% no número de cheques devolvidos. E a tendência é aumentar pelos números aí? A tendência, ela não é um pouco das melhores, né? A economia, ela vem em desaceleração, né? Isso é um dos fatores que agrava também. Existe a política de juros, que ela não está caindo, né? A própria elevação do dólar, né? Isso é um fator que pressiona preço, né? São todos fatores, né, que contribuem assim, então deixa um pouco aquela nuvem em cima assim, do que pode acontecer com a economia. E dependendo dos rumos da economia, lógico, a inadimplência é um fator que acaba sendo sentido nisso daí. E a pesquisa, ela mostra o perfil desse inadimplente aí? Ela tem um perfil como um âmbito geral, né? O que acontece é que a liberação do crédito hoje, ela não está sendo feita de forma adequada, né? Então, tem que se rever todos os critérios. O que está errado? Avaliar apenas se o cliente deve naquele momento já não é o suficiente, porque os números não param de crescer. Então, o que está acontecendo? São novos inadimplentes, que o número de pessoas físicas, por exemplo, que em períodos do ano passado se reabilitavam, ou seja, de cada 100 cheques, perto de 80 eram resgatados. Esse número de 80 caiu para 40%. E o que está acontecendo? Então, são novos inadimplentes no mercado. Então, tem que se avaliar o potencial de compra que o cliente está tendo, avaliar o seu histórico, né, ver como é que foram os seus comportamentos no passado, né, e verificar se ele tem condições de comprar não só aquele produto, mas sim entender o que ele está comprando além do mais daquele mercadoria em si. Porque o que acontece? Um indivíduo tem uma renda de R$1.000, ele vai comprar um produto na sua loja que vale 800, você tem que levar em consideração que esse indivíduo tem outros débitos. Ele paga aluguel, ele tem escola dos filhos, ele tem água, luz, tem outros débitos e outras compras também. Então, a forma de avaliação que tem que ser revista nesse sentido também. E está mal feita hoje. Está mal feita, está mal feita. Quer dizer, olhar aquele momento, bom, ele deve no mercado, se não deve eu estou vendendo. Não está funcionando. Você tem que ver como é que ele está se comportando no mercado, como é que ele está pagando. Será que ele está pagando bem em dia as outras empresas? Então, é mudar o foco. Além das informações restritivas que devem ser observadas, você tem que observar também como é que ele está pagando os seus compromissos. Então, você tem que avaliar o lado positivo e o negativo. Quer dizer, a soma disso daí, você tem condições de fazer cada vez mais uma liberação melhor do crédito. Quer dizer, não basta só aquela consulta aos órgãos de restrição ao crédito, né? Você só observar aquela restrição, olha, deve no mercado, tem cheque sem saber fundos. como ele está pagando a outra empresa? Existem alguns métodos, existem serviços que atuam nesse sentido, né? Que é justamente que abastecem de informações positivas, né? E aí você tem condições de verificar como é que está o seu comportamento comercial no mercado.
A gente já tem alguns trabalhos em cima desse sentido, sim. Bom, o número de títulos protestados também aumentou, não? Também, ele tem uma variação aí no ano de 27%, e em relação ao ano anterior foram 76%, 73%. Esse número se deve muito a São Paulo. São Paulo houve um crescimento muito grande de títulos protestados, porque lá não está sendo mais cobrado de quem vai protestar algum título, né? Então é gratuito o serviço, a procura passou a ser maior. A cada dia aumenta o número de novos inadimplentes, então tem que dar uma parada Com aí, né? certeza, com certeza. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui. Um bom dia para você. Bom dia a todos. Veja agora as cotações do cacau para hoje em Londres. O mercado abriu a 720 libras. Em Nova York, claro, o mercado está fechado por causa dos ataques terroristas que aconteceram ontem. Na Bahia, a última cotação do produto ficou entre R$ 33,00 e R$ 34,00 a arroba. Outras informações você confere no TV Revista, 13h. Para você, um bom dia e até amanhã. ZYA 299 TVE, Canal 2, uma emissora do IRDEB.